Bom dia, pessoal, tudo jóia? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Nós vamos continuar nossas aulinhas por aqui. Meu microfone não é dos melhores e eu moro do lado da avenida, então tem um pouco de barulho, né? Então a gente vai conversando. Se tiver muito ruído, eu posso tentar outra ferramenta, tá bom? Outro microfone também. Bom, nas últimas aulas, né, na última aula principalmente, nós começamos a falar de RSA, né? Embora a gente já tenha falado um pouquinho dela lá no início, tá na hora da gente colocar a mão na massa mesmo, tá bom? A gente viu, né, que tanto a adição quanto a multiplicação tem problemas, né? E agora a gente vai então considerar a exponenciação, certo? Bom, uma propriedade importante da exponenciação é que a elevado a j mod n, né? O que é a elevado a 2? É a vezes a, né? Então, a elevado a j é a multiplicado j vezes, certo? A elevado a j mod n é a mod n vezes a mod n vezes a mod n j vezes, certo? Uma outra propriedade importante na exponenciação é que a elevado a i mod n, né, vezes a elevado a j mod n, isso tudo mod n, vai dar o quê? A elevado a i mais j mod n, certo? Então, se a gente está multiplicando aqui, os expoentes eles são somados, tá bom? Bom, uma das coisas que a gente tem problema na exponenciação é que, imagine que você tenha que calcular uma exponencial a elevado a b. Quando o b ele cresce, quando a gente tem um valor grande de b, essa conta, né, esse cálculo, ele vai se tornando proibitivo, né? A gente vai tendo números cada vez maiores desse exponencial. Exemplo, aqui é o 2 elevado a 90 e o 7 elevado a 256. Olha que número grande, né? Então, como que a gente calcularia, por exemplo, 7 elevado a 256 mod alguma coisa, né? Então, é uma dificuldade que a gente teria de calcular. Vamos ver como a gente pode fazer isso, né? Usando essa propriedade que a gente viu aqui, né? Por exemplo, a elevado a 2 mod n. O que é isso? É a vezes a mod n, que se a gente desmembrar, né, aplicar aqui então a distributiva, a gente vai ter a mod n vezes a mod n, tudo isso mod n, certo? Como que a gente faz para calcular esse número aqui rapidamente? Bom, uma das formas da gente fazer isso, então, é usando essa propriedade. 7 elevado a 1 mod n é 7, certo? 7 elevado a 2 mod n será, então, 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1, tudo isso mod n. Isso vai dar 7 elevado a 1 é 7 mesmo, né? Eu tô falando n, mas o n é 13, tá bom? 7 mod 13 vezes 7 mod 13. Tudo isso mod 13 vai dar 49 mod 13, que é igual a 10. 7 elevado a 4 vai ser, então, o quê? Vou usar a mesma propriedade, então eu estou somando os expoentes, ó. Vai ser, então, 10, que foi o resultado do anterior, né? Vezes 10 mod 13, que vai ser igual a 9. 7 elevado a 8 mod 13 vai ser, então, o resultado anterior, né? Por quê? Porque o 8 é 4 mais 4, então a gente vai ter 9 vezes 9 mod 13, que é igual a 3. Assim por diante, tá? Então, com alguns passos aqui, gostaria que vocês tentassem fazer e conferissem para ver se está certo. A gente vai ter que 7 elevado a 256 mod 13 é igual a 9, tá bom? Então, aparentemente é um número bem grande, né? 7 elevado a 256 a gente já viu aqui que é esse número gigante. E o mod dele não é tão grande assim, é o número 9, tá bom? Bom, por quê, né? Então, quer dizer que se a gente tem um número grande, não necessariamente o mod desse número, né, vai ser um número grande.
Exemplo aqui, ó. Calcule as potências de 2 mod 7 que você observa, né? Faça o mesmo para o 3 mod 7. O 3 mod 7 eu vou deixar para vocês fazerem. Bom, como que a gente calcula as potências? A gente vai calcular todas, né? Então, do 0 até o 7, né? Sempre 2 elevado a esse número. Então, 2 elevado a 0, mod 7. 2 elevado a 1, mod 7, certo? Então, quando a gente disser calcule as potências de 2, né? 2 elevado a algum número, mod 7. Olha o que a gente tem. As respostas 1, 2, 4, 1, 2, 4. Perceba que a gente tem uma repetição aqui, certo? Então, por mais que o número cresça, a gente vai ter essa repetição. Então, é por isso que é o caso do reloginho, né? Lembra que quando a gente explicou o mod, a gente estava falando do relógio, então a gente dá mais voltas no relógio, certo? Então, o tamanho do número, ele não influencia no resultado. Faço o mesmo agora para 3 mod 7. Então, eu vou esperar, não vou esperar aqui, né? Não dá para ver vocês fazendo, mas depois que vocês assistirem o vídeo, por favor, façam. Se tiverem dúvidas, postem a dúvida no fórum ou me perguntem no chat, tá bom? Bom, tem um pequeno teorema que ele é o coração da criptografia RSA. E agora a gente vai unir um pouquinho coisas que a gente viu nas outras aulas. Então, vamos para a descrição matemática do teorema de Fermat. Seja P um número primo, então A elevado a P menos 1, mod P é igual a 1. Em Z de P, para cada A diferente de 0 em Z de P. Né? Então, para a prática, o que a gente está dizendo? Né? Vamos considerar, então, um sistema, né, que permita, lembra do Bob e da Alice? Vamos voltar para eles. Um sistema que permita que o Bob diga ao mundo, né, como uma mensagem deve ser decodificada antes de ser enviada para ele, né? Lembra, para que somente ele possa lê-la. O que o Bob precisa, né, é de uma função unidirecional, certo? Como que isso acontece? Uma função unidirecional é uma função f que tem uma inversa f menos 1, mas apesar de y, né, ser igual a f de x, essa função aqui, ser razoavelmente fácil de calcular, ninguém, além de Bob, consegue calcular a inversa, certo? Quando a Alice, que é a outra ponta, né, receptor, quer enviar uma mensagem para o Bob, ela então calcula f de x e envia, tá? Então, todo mundo consegue calcular f de x. Mas, né, perdão, a Alice, na verdade, é quem está enviando, né, emissor, Bob, o receptor. Na hora de calcular, né, de decriptografar, né, essa mensagem, é preciso calcular o f, a função inversa, e nesse caso, isso não é fácil de ser feito. No sistema criptográfico RSA, né, então o Bob ele vai escolher dois números primos, P e Q, que na prática, né, tem pelo menos aí 150 dígitos. Aqui, galera, a gente vai escolher números pequenos, tá bom? A gente não precisa escolher números grandes para fazer os nossos testes, certo? Além disso, ele também escolhe o número E, diferente de 1, que não precisa ser grande, não ter um grande número de dígitos, mas precisa ser relativamente primo para P-1, Q-1. Tá. Relativamente primo. Segura aqui que a gente vai relembrar. Lembra que a gente viu que é um número relativamente primo nas aulas passadas? Pois é, a gente vai precisar desse conceito. Assim, esse número E, né, diferente de 1, ele tem um inverso D em Z de P de menos 1, Q de menos 1. O Bob, então, ele calcula D como sendo E elevado a menos 1 mod P menos 1, Q menos 1. E ele publica E e N. O número E é considerado sua chave pública e o número D é considerado a sua chave privada. Bom,
Vamos voltar lá, nas aulas anteriores, né? Quando que a gente diz que um número é relativamente primo? Lembra? Em geral, né, o máximo divisor comum de dois números, J e K, é o maior número D, né, que é um fator tanto de J quanto de K. Então, quando o MDC, né, quando o máximo divisor comum, perdão, gente, eu passei aqui sem querer. Quando o máximo divisor comum de J e K for igual a 1, a gente diz que os dois são relativamente primos, tá bom? Então, voltando aqui, o que de fato a gente precisa saber é se P menos 1, né? Na verdade, que E precisa ser relativamente primo para P menos 1 vezes Q menos 1. E a gente sabe que para saber isso, a gente vai ter que calcular o MDC dos dois e encontrar um MDC igual a 1. Ok. Vamos ao algoritmo. Como que a gente faz isso, tá? Então, algoritmo de escolha da chave RSA de Bob. Escolha dois grandes números primos, P e Q. Aqui pra gente, lembra, não precisa ser tão grande assim. Calcule o N, né, que vai ser P vezes Q. Escolha um E diferente de 1, né, de modo que E seja relativamente primo de P menos 1 vezes Q menos 1. Calcule, então, D elevado a E menos 1 mod P menos 1, Q menos 1. Publique E e N, né, e mantenha D em segredo, tá? Então, as pessoas que forem enviar mensagem para ele vão usar o E e o N, e ele vai usar o D para decodificar a mensagem. Então, as pessoas que querem enviar uma mensagem, elas vão fazer o quê? Se a gente tem que enviar uma mensagem X para o Bob, a gente vai calcular Y é igual a X elevado a E mod N, certo? Então, tanto E quanto N são conhecidos, pois Bob os publicou. Para decodificar a mensagem, o Bob vai calcular um Z, que vai ser igual a Y, a mensagem codificada, elevado a D, que somente Bob conhece, mod N. Bom, Alice envia mensagem para Bob. Então, o que a Alice faz? Ela lê o diretório público, né? Então, ela conhece as chaves E e N de Bob. Ela calcula Y é igual a X elevado a I mod N e envia o Y para o Bob. E o Bob faz o seguinte, calcula Z igual a Y elevado a D mod N usando a chave secreta D. Certo? Então, ele consegue ler a mensagem D, que foi criptografada, que ele recebeu. Bom, desafio. Implemente um código que faça essa criptografia e a decodificação e use-o para enviar uma mensagem para alguma pessoa da turma, tá bom? Não é necessário utilizar números grandes.